Um silêncio pesado e quase palpável dominava o vale de Refidim naquele momento em que o sol começava a descer no horizonte. Era um silêncio que não se limitava à ausência de sons, mas trazia uma imobilidade carregada de tensão. Parecia que toda a criação, até o mais sutil sopro do vento, estava em conluio para manter intacto aquele instante de apreensão profunda. O ar quente parecia se prender na garganta de cada um dos milhares que formavam o povo de Israel. Eles estavam tensos e exaustos, cansados não só pelo esforço da longa marcha, mas também pelo peso da incerteza que os acompanhava a cada passo. O horizonte, azul e vasto, era como um muro invisível, uma promessa vazia, uma ameaça silenciosa dizendo: aqui não há nada, só deserto e sede. Em meio àquele terreno inóspito e ao calor implacável que parecia corroer a pele e o ânimo, os pensamentos se voltavam para um desafio cruel. O que faremos quando não há água? Quando nossos lados murcham e queimam de sede? Que expectativa sustenta um povo a caminhar sobre a aridez, quando cada gota pode ser a diferença entre a vida e a morte? Essas perguntas não eram meros sussurros, eram gritos que martelavam a mente do servo mais próximo de Moisés, ressoando no coração coletivo da multidão cansada e sedenta. A terra diante deles parecia implacável, sem misericórdia, severa e indiferente. Mas, naquela aridez, sob aquele céu escaldante, poderia brotar esperança. Haveria alívio para aqueles corpos e almas que já não sabiam mais o que esperar, senão um próximo desespero? Esse é o relato da fonte inesperada que jorrou das rochas naquele deserto seco. Uma história antiga que entrelaça fé e liderança com o destino do povo de Israel. Estamos em um tempo remoto, quando o Êxodo desenhava sua narrativa feita de passos, gestos e clamores. Um povo recém-liberto da escravidão no Egito avançava por terras hostis, guiado por Moisés, movido pela promessa de uma terra livre. Mas os segredos e desafios do deserto eram difíceis demais de suportar. O murmúrio dos descontentes crescia como uma nuvem negra ameaçadora. Não há água, diziam as vozes. A sede não era apenas física, era o símbolo da crise que corrói até os mais resilientes. Moisés, o líder escolhido, sentia em seu corpo e alma o peso daquele momento. Ele sabia que, na liderança, a culpa recai muitas vezes sobre quem guia, mesmo quando os ventos são contrários e o caminho incerto. Moisés caminhava entre o povo, buscando nos olhos da multidão um fio de esperança que parecia se romper a cada boca seca e olhar desesperançado. O murmúrio virou grito, e a tempestade de palavras ameaçava quebrar toda a ordem. Por que nos trouxeste a este deserto, só para nos condenar à morte? Por que nos deixas aqui, onde não há água, onde só há seca? Ecoavam homens e mulheres, e até crianças de olhos arregalados, cheias de medo, como se levassem o futuro em suas frágeis formas. Oprimido por tal fardo, Moisés levantou sua voz firme e serena, tentando acalmar a tormenta que se formava diante dele. Ele olhou para além daqueles rostos marcados pela luta e pelo cansaço, buscando um recanto de esperança que superasse sua própria força e dúvidas. Naquele calor, enquanto a multidão se agitava inquieta, Moisés buscou refúgio no silêncio da oração. Ali, na solidão do deserto, ele ergueu um clamor ao Senhor, implorando por uma resposta capaz de interromper aquela espiral de angústia que parecia condenar o seu povo. Não demorou para que a voz de Deus se fizesse ouvir, não como promessa vaga ou conforto vazio, mas como um chamado firme e claro: pega a vara com que feriste o rio e vai. Farei ouvir a minha palavra diante de ti, em um rochedo, em Refidim. Tu ferirás o rochedo, e dele sairão águas para que o povo beba. Era um comando simples na forma, mas carregado de uma tensão profunda e um desafio quase paradoxal. Como poderia um rochedo, símbolo da dureza e da imobilidade, tornar-se uma fonte de vida? Como poderia o inanimado, o fixo e austero, ceder água limpa e fresca? A dúvida misturava-se com a tênue chama da esperança. Seria aquele milagre o alívio para um povo à beira do desespero? Com a vara firme na mão, Moisés reuniu o povo e avançou com determinação até o local revelado pela voz divina. Seu coração batia forte, não só pelo esforço, mas pela confiança renovada que o sinal despertava. A multidão seguia em silêncio reverente, com rostos que mostravam uma mistura incerta de fé e medo. A expectativa era tão pesada quanto o calor que os envolvia. Quando Moisés levantou a vara e a cravou no rochedo, um som profundo ecoou, um estalo abrupto, como se a terra respirasse fundo pela primeira vez em anos. Logo, a água começou a jorrar, clara e abundante, rompendo o domínio seco do deserto com sua promessa renovadora. O impacto foi imediato, mãos se estenderam, rostos se molharam, lágrimas correndo. A sede que ameaçava matar foi enfim aplacada. Mas aquela água não era só recurso físico. Era o símbolo vivo de que, mesmo na aridez mais cruel, pode brotar vida. Com um gesto de fé, obediência e coragem, a dureza do rochedo foi vencida, não pela força humana, mas pela entrega à palavra divina. Moisés tornou-se a ponte entre o desespero do povo e a intervenção de Deus. Ele foi o instrumento que trouxe à luz o que parecia impossível.
A água virou mais que água. Virou promessa, renovação e sinal do cuidado constante que não abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Ali, naquele rochedo firme e rígido, estava uma metáfora poderosa. Até o que parece imutável pode, com o toque certo, tornar-se fonte de sustento e renascença. Ainda assim, mesmo diante do milagre, a tensão permanecia. A dúvida não desaparecia, os murmúrios continuavam baixos. A fé ainda era recente e frágil, como a brisa que hesita antes de virar vento forte. A incredulidade espreitava silenciosa, como sombra que não se dissipa facilmente. A fonte milagrosa havia sanado uma crise, mas as provações não tinham acabado. O deserto continuava árido e a jornada rumo à terra prometida ainda estava longe do fim. Aquela nascente era só uma etapa, um passo necessário que exigia perseverança e confiança para seguir em frente. No silêncio suave que sucedeu à alegria da água jorrando, o povo se recolheu, talvez compreendendo, pela primeira vez com alguma profundidade, que a sobrevivência daquela caminhada não se conquistava em gestos súbitos ou milagres únicos. Era preciso fidelidade e cooperação constante com o divino, que se revela nas pequenas e grandes horas, sempre que o desânimo ameaça vencer. Moisés, por sua vez, sabia que aquele rochedo simbolizava também a responsabilidade da liderança. A verdadeira liderança não se esquiva, mesmo quando a carga parece esmagadora. Sob o sol impiedoso, enquanto as águas acalmavam corpos e almas, o povo pôde seguir adiante. Essa história, portanto, não é apenas um relato antigo congelado no tempo. É um convite profundo para escutarmos, em nossos próprios momentos de angústia, as respostas que chegam, muitas vezes inesperadas, paradoxais, difíceis de entender. É como se um silêncio fértil nascesse no meio das pedras e bastasse coragem para tocá-lo e fazer brotar a vida. Talvez, no fundo de cada um, exista esse deserto pessoal a vencer e esse rochedo interno a enfrentar, essa sede que só se cura por meio da fé expressa em ações concretas. Quando um povo cansado e ressequido encara uma pedra e, contra todas as expectativas, vê água cristalina brotar, testemunha algo além do milagre óbvio. Vê a possibilidade real que nasce do encontro entre o humano e o divino, entre nossa fragilidade mais profunda e uma força maior. Agora, pense naquele momento íntimo dentro da sua própria vida. Qual seria o seu rochedo? Qual barreira firme e impenetrável surge diante das suas necessidades, dores e aspirações? A força desse relato talvez resida em reconhecer que o verdadeiro milagre não é só a água que brota, mas a coragem e a fé para tocar a própria dureza. Buscar dentro de si um ato sincero de obediência, entrega e confiança que, mesmo difícil, pode transformar o endurecido em fonte. Siga conosco para descobrir essas lições ancestrais, antigas como a humanidade, que falam às profundezas do nosso ser. A moral dessa história está em três atitudes essenciais: fé ativa, liderança responsável e a percepção de que, mesmo quando as condições parecem duras e sem solução, a transformação pode brotar do que parece impossível e inamovível. Não é um milagre mágico ou fácil. É a disposição para enfrentar a árida realidade, agir com uma confiança que muitas vezes supera a razão imediata. O povo de Israel enfrentava um cenário extremo: o calor escaldante, o deserto sem fim, a sede cruel, o cansaço dos dias e noites, e os gritos de revolta que ameaçavam destruir tudo o que haviam conquistado. Moisés, em sua liderança, não recuou diante do desespero. Buscou no divino um caminho, uma solução, não um desejo vago, mas um comando para agir. Ferir o rochedo, essa figura silenciosa e imponente da dureza absoluta, tornou-se o gesto emblemático. Foi dali que brotou a água, trazendo vida onde antes só havia certeza de morte. Essa mensagem vai além das cenas do deserto antigo. Revela a tensão que domina o coração humano entre o medo que paralisa e a obediência que impulsiona a ação. A fé precisa se manifestar em atitude concreta. Não é espera passiva, mas compromisso ativo e corajoso com algo maior. Para entender essa lição hoje, imagine a história de um gerente em situação desesperadora. Sua pequena empresa está à beira da falência, vendas caindo, clientes sumindo, dívidas crescendo e o desânimo consumindo até os mais otimistas. No meio do caos, ele recebe um conselho inesperado de um mentor experiente: mudar processos, abandonar métodos antigos, investir em tecnologias novas, desafiar hábitos e crenças já estabelecidas. Parece loucura. É como bater no rochedo esperando água do nada. Mas, se ele aceita o conselho, mesmo contrariado, com coragem e uma fé discreta, obedecendo ativamente ao caminho sugerido, o imprevisível pode acontecer. Novos clientes surgem, o negócio renasce, a esperança ressurge onde parecia não haver saída. É a água brotando do rochedo na vida corporativa e emocional. Por outro lado, se ele ceder ao medo e hesitar, abandonando a ação, a derrota será certa. Essa história nos lembra que, quando os problemas se acumulam, a transformação depende de uma fé que age, não irrestrita ou cega, mas uma convicção profunda que leva a passos difíceis e decisões ousadas.
Vestir-se de medo e recuar diante do desconhecido pode custar muito caro. De forma pessoal e ancorada no simbolismo dessa narrativa, compreendo essa lição como um convite sincero para reconhecer que, por melhores que sejam nossas forças, muitas vezes elas não bastam sozinhas. Não devemos permitir que o medo ou a dúvida nos imobilizem. O rochedo, duro e firme, representa o desafio interno, o medo e o problema. A intervenção divina na história não alivia a responsabilidade, pelo contrário, amplia-a. Convoca uma parceria ativa entre liderança, marcada por obediência vigorosa e fé real que se manifesta no agir consciente. Às vezes, a saída para nossos dilemas exige momentos paradoxais, bater onde tudo parece impenetrável, com a certeza de que aquilo pode ceder. É difícil e incerto, mas indispensável para a verdadeira ruptura. Essa narrativa não minimiza o sofrimento, nem oferece respostas fáceis ou soluções mágicas. Mantém viva a tensão genuína da jornada humana, onde milagres acontecem, sim, mas quando ousamos agir entre o sagrado e o humano. Mesmo que a água brote no deserto, cabe a nós escolher onde e como bater, com que força e entrega ao coração. Essa confiança não nasce uma vez só, mas se renova infinitas vezes sempre que encaramos nosso próprio deserto com atos conscientes, perseverantes e profundamente dispostos a transformar. Que essa história nunca se apague em nosso interior. Que ela nos mantenha firmes diante dos nossos desertos, crescendo sob a sombra da desesperança. Assim, mesmo quando tudo parecer só pedras ao redor, saberemos que, com coragem e fé, até a pedra mais impenetrável pode se transformar em fonte.